Bem-vindo ao Pegadas Selvagens. Neste vídeo, mergulhamos no mundo indomado da natureza, desde a astuta puma na Patagônia até a ágil impala da Masai Mara. Descubra a resiliência da zebra queniana, a força do jaguar e a união do lobo cinza. Junte-se a nós enquanto exploramos as incríveis histórias de sobrevivência dessas criaturas selvagens. O governante silencioso da Patagônia, o reinado da puma na natureza. Nas terras ásperas e indomadas da Patagônia, onde os ventos assobiam através das montanhas rochosas e as vastas planícies de grama se estendem até onde a vista alcança, a vida está à beira da sobrevivência. Este deserto remoto é o lar de um dos predadores mais esquivos e temidos da natureza, a puma. Conhecida por sua furtividade e precisão mortal, a puma não é apenas uma governante da terra, mas um símbolo de sabedoria e tranquilidade diante das condições severas. No topo das Torres Paine, onde os ventos gelados uivam pelas fendas nas pedras e a névoa matinal encobre a terra, uma figura graciosa e poderosa se esgueira. Esta é Inaya, uma puma adulta, cujo pelo dourado e marrom se mistura perfeitamente com as gramíneas secas da Patagônia. Tendo sobrevivido a 2 invernos rigorosos, Inaya aprimorou suas habilidades de sobrevivência nas vastas extensões da região. E agora, ela inicia uma nova jornada, em busca de um parceiro. Em uma noite, enquanto o sol se põe e a escuridão envolve a terra, Inaya descobre as pegadas de uma puma macho perto de seu território. Guiada pelo instinto, ela segue o rastro até se encontrarem no topo de um lede rochoso. O macho puma, grande e imponente, se aproxima com determinação. Inaya fica parada, seus olhos penetrantes seguem cada movimento. Após alguns momentos de rosnados cautelosos, os dois começam uma dança delicada e íntima, marcando o início de um novo capítulo na vida de Inaya. Em meio aos picos imponentes e planícies abertas, o guanaco, um herbívoro resiliente e parente próximo do camelo, pasta tranquilamente. Com pelos amarelo-areia e um corpo ágil, o guanaco prospera no ambiente severo da Patagônia. Esses rebanhos, geralmente liderados por um macho dominante, estão sempre alertas, usando seus sentidos aguçados para detectar predadores como a puma. Apesar de sua velocidade e agilidade, o guanaco continua sendo um alvo principal da puma, especialmente os jovens. Com o passar do tempo, o corpo de Inaya sofre uma mudança. Ela carrega o peso de uma nova vida. Buscando segurança, ela se retira para uma caverna isolada entre as falésias rochosas, um esconderijo perfeito contra os perigos do mundo exterior. É aqui, quando a primeira luz da alvorada fura o céu, que Inaya dá à luz 4 filhotes. Seus corpos pequenos e fracos estão cobertos pelo familiar pelo manchado, o que os ajuda a permanecer ocultos. Inaya cuida deles com zelo, garantindo que permaneçam aquecidos e seguros enquanto se prepara para os desafios do mundo lá fora. Os dias passam na caverna, com Inaya raramente se afastando dos seus filhotes. Quando ela sai, é apenas para caçar, retornando rapidamente para proteger os jovens. Inaya sabe que a sobrevivência na Patagônia depende de força, sabedoria e vigilância. De seu ponto de vista rochoso, ela observa as distantes manadas de guanacos, sua determinação inabalável. "Eu vou proteger vocês", parece dizer aos seus filhotes. "E um dia, eu vou ensinar vocês a sobreviver nesta terra selvagem." À medida que os filhotes crescem, seu pelo manchado lentamente desaparece, sendo substituído pelo suave amarelo-areia de sua mãe. Cada um desenvolve sua própria personalidade. Um é confiante e forte, enquanto outros demonstram paciência e perspicácia. Eventualmente, chega o dia em que Inaya os vê se dispersar, cada um seguindo seu próprio caminho. Embora orgulhosa de seu crescimento, ela sabe que as lições de sobrevivência estão longe de terminar. A impala graciosa, dançarinas silenciosas da Mara. Nas vastas planícies da Masai Mara, a vida e a morte coexistem em um ciclo ininterrupto. Aqui,
Em meio às amplas pastagens, a antílope impala dança com o perigo. Embora pareça delicada, esta espécie possui a força e a agilidade necessárias para sobreviver em um mundo repleto de predadores. A impala é um herbívoro ágil, com uma altura de cerca de 90 a 100 cm e peso variando entre 40 e 75 kg. Com seu pelo castanho avermelhado e olhos afiados, ela está perfeitamente adaptada às planícies africanas. Os machos, distinguidos por longos chifres em forma de crescente, os usam tanto como armas quanto como símbolos de poder. Vivendo em rebanhos, as impalas dependem do trabalho em equipe e da comunicação para sua sobrevivência. Sua habilidade de correr a velocidades de até 80 km/h e saltar distâncias de até 10 metros permite que escapem das garras de predadores como leões e guepardos. A vigilância do rebanho é aumentada pelos seus sentidos aguçados, com suas grandes orelhas sempre alertas ao mais fraco dos sons. Mas mesmo com sua velocidade e agilidade, as impalas continuam sendo presas dos poderosos carnívoros. Com a chegada das chuvas na Masai Mara, as impalas entram na temporada de acasalamento, um período de feroz competição entre os machos. Os vencedores ganham o controle dos rebanhos de fêmeas, garantindo a continuidade de seus genes. Este também é um momento de nascimento estratégico. Na maioria das vezes, as fêmeas dão à luz por volta da mesma época, sobrecarregando os predadores com um aumento de jovens vulneráveis, aumentando assim as chances de sobrevivência do rebanho. Nos dias que se seguem ao nascimento, os jovens impalas são escondidos na grama alta para protegê-los dos predadores. No entanto, à medida que se tornam mais fortes, conseguem se juntar ao rebanho, correndo ao lado de suas mães. Sua sobrevivência é um testemunho do poder do instinto e da unidade, enquanto navegam pela ameaça constante dos predadores. Zebras quenianas, os nômades resilientes. No coração da Masai Mara, a zebra queniana embarca em uma jornada sem fim pelas planícies. Com suas impressionantes listras pretas e brancas, essas criaturas são uma representação viva da resiliência. As listras da zebra não apenas servem como uma camuflagem bonita, mas também agem como um repelente para as moscas sugadoras de sangue, que são afastadas pelo padrão. As zebras são animais altamente sociais, vivendo em rebanhos que oferecem tanto proteção quanto força. Suas pernas fortes permitem que corram a velocidades de até 65 km/h, e sua visão aguçada e audição garantem que estejam sempre cientes do perigo potencial. Quando o rebanho se move, o som rítmico das cascos ecoa pelas planícies, criando um senso de unidade. Apesar de sua velocidade e força, a jornada das zebras é repleta de perigos. Leões e hienas estão constantemente à espreita por uma oportunidade de atacar. Mas a solidariedade das zebras garante sua sobrevivência. Elas dependem umas das outras para se defender dos predadores. E quando uma jovem zebra está em perigo, o rebanho inteiro se mobiliza em sua defesa. Durante a migração, as zebras enfrentam os desafios da vida selvagem, mas continuam a perseverar, sabendo que a sobrevivência do rebanho depende dos esforços coletivos. O nascimento de uma nova geração sinaliza esperança, e o ciclo da vida continua à medida que o rebanho avança, mais forte e mais unido. Jaguar, o fantasma da Amazônia. Na densa floresta amazônica, onde a luz do sol luta para penetrar o dossel, o jaguar reina supremo. Sendo o maior felino das Américas, o jaguar é um caçador solitário, conhecido por sua furtividade e força incrível. Com uma força de mordida capaz de triturar ossos, ele é o predador de topo em seu domínio. Ao contrário de muitos grandes felinos, os jaguares adoram a água e são exímios nadadores, frequentemente caçando suas presas debaixo d'água. Seu pelo manchado oferece a camuflagem perfeita na luz suave da selva, permitindo-lhe seguir sua presa silenciosamente. A dieta do jaguar é diversificada, incluindo capivaras,
javalis selvagens e até mesmo jacarés. Apesar de sua supremacia, os jaguares enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à expansão humana. À medida que o desmatamento os empurra para dentro da selva, os conflitos com os seres humanos se tornam mais frequentes. No entanto, a adaptabilidade e paciência do jaguar o capacitam a sobreviver, personificando o espírito indomado da Amazônia. Lobo cinza, mestres da matilha. O lobo cinza, uma criatura das vastas planícies do norte, é um símbolo de unidade e trabalho em equipe. Ao contrário dos predadores solitários, os lobos prosperam em matilhas, onde a cooperação e a estratégia são essenciais para o sucesso. Com uma estrutura social complexa, a matilha é liderada por um par alfa, responsável por guiar o grupo e tomar decisões cruciais para a sobrevivência. Diante de presas formidáveis como bisões ou alces, os lobos contam com sua força coletiva. Por meio de uma coordenação precisa, eles exaurem a presa antes de se aproximar para o abate. A caçada é um testemunho do poder da unidade, onde cada membro desempenha um papel essencial. Os lobos também são comunicadores excepcionais. Seus uivos, ouvidos a grandes distâncias, servem para manter a coesão do grupo, marcar território e alertar sobre perigos. Quando matilhas rivais invadem, os lobos residentes respondem com uivos poderosos e movimentos estratégicos, defendendo seu território com uma determinação inabalável. Na dura vida selvagem, os lobos cinzas são mais do que apenas predadores. São um exemplo vivo do poder da cooperação e da comunidade. Através de sua inteligência, paciência e trabalho em equipe, os lobos mantêm o equilíbrio e a ordem em seu ecossistema, garantindo que o mundo selvagem continue a prosperar. Hiena, a caçadora incansável da savana. Na vasta savana africana, onde a poeira gira na brisa quente, a hiena reina como um dos predadores mais incompreendidos, mas formidáveis. Muitas vezes ofuscada pelo majestoso leão ou pela veloz guepardo, a força da hiena reside em sua resistência, inteligência e na unidade inquebrável de sua matilha. As poderosas mandíbulas da hiena, capazes de triturar até os ossos mais duros, fazem dela uma caçadora e uma carniceira, garantindo que nada se perca em seu domínio. As hienas vivem em grandes clãs, com algumas matilhas chegando a até 80 indivíduos. Essas criaturas sociais dependem do trabalho em equipe e da coordenação tanto para caçar quanto para se defender. Ao seguir uma presa, as hienas utilizam a paciência, nunca se apressando, mas esperando o momento certo para atacar. Sua estratégia é precisa. Alguns membros da matilha se dispersam, dirigindo a presa para um grupo de hienas que esperam. Uma vez que a presa é isolada, a matilha trabalha em uníssono para derrubá-la, utilizando suas poderosas mandíbulas para rasgar carne e osso. Embora frequentemente consideradas carniceiras oportunistas, as hienas são caçadoras habilidosas por si mesmas. Sua capacidade de se adaptar a diversos ambientes e aproveitar cada parte da sua captura, desde a carne até os ossos, garante sua sobrevivência, mesmo em tempos difíceis. Mas sua inteligência vai além da caça. As hienas são conhecidas por usar táticas astutas ao lidar com predadores maiores como os leões, frequentemente esperando que eles se cansem antes de entrar em ação para reivindicar sua refeição. Na natureza, as hienas são mais do que apenas caçadoras implacáveis. Elas são as guardiãs não reconhecidas da savana. Seu papel no ecossistema é vital, pois ajudam a limpar a terra consumindo carcaças, evitando a propagação de doenças e mantendo o equilíbrio na cadeia alimentar. Apesar de sua reputação muitas vezes demonizada, as hienas são essenciais para a saúde e a ordem da vida selvagem africana. Guepardo, o rei da velocidade das planícies. Nas douradas planícies africanas, onde o sol incide implacavelmente, um predador reina como o campeão indiscutido da velocidade, o guepardo. Com corpos esguios e aerodinâmicos e membros musculosos, os guepardos são feitos para uma coisa:
Velocidade. Capazes de atingir velocidades de até 100 km/h em curtas distâncias, são os animais terrestres mais rápidos, capazes de perseguir suas presas com uma precisão notável. Mas a velocidade sozinha não é suficiente para o guepardo ter sucesso na natureza. Sua estratégia de caça depende de furtividade, paciência e tempo. Ao contrário de outros grandes felinos, os guepardos não podem contar com força bruta para dominar sua presa. Em vez disso, usam sua velocidade para diminuir a distância entre eles e o alvo antes de iniciar uma perseguição de alta velocidade, frequentemente percorrendo distâncias superiores a 300 metros em busca de sua caça. Apesar de sua agilidade e rapidez, os guepardos enfrentam muitos desafios na natureza. Muitas vezes, competem com predadores maiores, como leões e hienas, por alimento, e seus corpos esguios os tornam vulneráveis a lesões, especialmente durante perseguições de alta velocidade. Seus pequenos grupos sociais, normalmente mães com seus filhotes ou machos solitários, os tornam mais vulneráveis do que animais que vivem em matilhas. No entanto, a extraordinária habilidade de caça do guepardo permite que ele prospere em um ambiente competitivo. Sua visão aguçada, que pode detectar presas a mais de 5 km de distância, e sua aceleração rápida o tornam um predador formidável nas planícies abertas. À medida que o sol se põe e as distintas manchas do guepardo se misturam com as sombras, esse caçador veloz continua silenciosamente sua busca pela sobrevivência. Elefante africano. Os gigantes gentis da savana. Entre as muitas criaturas que vagam pela savana africana, nenhuma comanda tanta admiração e reverência quanto o elefante africano. O maior animal terrestre do planeta, o elefante é não apenas um símbolo de poder, mas também de sabedoria, unidade social e compaixão. Com grandes orelhas que ajudam a regular a temperatura do corpo e trombas capazes de levantar centenas de quilos, os elefantes estão preparados para sobreviver em alguns dos ambientes mais difíceis. Os elefantes vivem em matilhas matriarcais, com a fêmea mais velha liderando o grupo. Esta matriarca é o coração da matilha, usando sua experiência e conhecimento para guiar o grupo em tempos de necessidade. Os laços entre os membros da família são fortes, com os elefantes demonstrando uma notável inteligência emocional. Eles lamentam a perda de entes queridos, ajudam uns aos outros durante períodos de estresse e até mostram compaixão por outras espécies. O papel do elefante no ecossistema é vital. Como herbívoros, eles ajudam a manter o equilíbrio da savana alimentando-se de uma variedade de plantas, prevenindo o crescimento excessivo de certas espécies e permitindo que outras prosperem. Seu tamanho e força permitem que moldem a paisagem, derrubando árvores e criando caminhos que abrem espaço para o novo crescimento. Dessa maneira, os elefantes não são apenas sobreviventes, mas também arquitetos de seu ambiente. No entanto, o elefante africano enfrenta inúmeras ameaças, desde a caça ilegal por suas presas de marfim até a perda de habitat devido à expansão humana. Como os maiores mamíferos terrestres, suas taxas de reprodução lentas dificultam a recuperação das populações. Proteger esses gigantes gentis é essencial para garantir a estabilidade do ecossistema da savana. Leão, o rei da savana. Quando se trata da savana africana, nenhum animal evoca tanto respeito e admiração quanto o leão. Conhecido como o rei da selva, o leão é um símbolo de força, coragem e autoridade. Com suas majestosas jubas, corpos poderosos e rugidos temíveis, os leões dominam as planícies como os predadores de topo. Os leões vivem em alcateias, estruturas sociais complexas que trabalham em conjunto para garantir a sobrevivência do grupo. A alcateia é composta por várias fêmeas, seus filhotes e alguns machos dominantes. As fêmeas fazem a maior parte da caça, coordenando seus movimentos para abater presas grandes, como gnus, zebras ou búfalos. Os machos, com seu tamanho e força impressionantes, defendem o território da alcateia
e protegem os filhotes contra ameaças externas, incluindo outros predadores ou leões rivais. A técnica de caça do leão depende do trabalho em equipe. A alcateia trabalha junta para seguir e emboscar a presa, usando coordenação estratégica para prender e subjugar sua caça. Uma vez que a captura é feita, os machos frequentemente tomam a primeira parte da refeição, enquanto as fêmeas e os filhotes se alimentam depois. No entanto, os leões nem sempre são os governantes indiscutíveis da savana. Hienas, leopardos e até cães selvagens frequentemente desafiam os leões por suas presas, levando a confrontos intensos. Apesar dos desafios que enfrentam, os leões continuam sendo os predadores dominantes em seu habitat. Seu poder, estrutura social e habilidade de trabalhar em equipe permitem que prosperem nas duras condições da savana africana. A resiliência do Ártico. A luta pela sobrevivência do urso polar. Bem ao norte, onde os ventos gélidos e impiedosos varrem vastas extensões de neve e gelo, o urso polar reina como o predador de topo do Ártico. Conhecido por sua força pura e resistência imensa, esses magníficos animais são símbolos de sobrevivência em um dos ambientes mais severos da Terra. Com uma espessa pelagem branca e uma camada de gordura que os isola das baixas temperaturas, os ursos polares estão perfeitamente adaptados à vida no frio. Os ursos polares caçam principalmente focas, utilizando suas habilidades excepcionais de natação e poderosas patas dianteiras para romper o gelo e capturar sua presa. Eles passam grande parte de suas vidas no gelo marinho, dependendo dele para viajar e caçar. No entanto, à medida que a mudança climática faz com que o gelo derreta mais cedo e congele mais tarde, os ursos polares são forçados a percorrer distâncias maiores em busca de comida. Esse desafio cada vez maior ameaça sua sobrevivência, especialmente para os filhotes mais jovens, que lutam para acompanhar suas mães. Apesar desses desafios, os ursos polares permanecem caçadores formidáveis. Eles são capazes de percorrer vastas distâncias por paisagens congeladas e nadar longas distâncias em águas geladas. Seu aguçado olfato os ajuda a localizar focas a quilômetros de distância, e suas técnicas de stalking paciente garantem que sejam predadores eficientes. Mas à medida que o gelo recua e seus habitats encolhem, a luta do urso polar pela sobrevivência se torna ainda mais perigosa. Esses desafios, no entanto, não diminuíram sua determinação. O urso polar representa uma força resiliente da natureza, um animal cuja existência é um lembrete da fragilidade da vida diante das mudanças climáticas. Eles não são apenas sobreviventes, são símbolos da urgência em proteger os habitats selvagens que os sustentam. A luta da raposa vermelha, uma mestra da adaptação. Nas florestas, campos e ambientes urbanos da Europa, América do Norte e Ásia, a raposa vermelha é uma mestre da sobrevivência. Conhecida por sua adaptabilidade e astúcia, a raposa vermelha prospera em uma variedade de habitats, desde terras agrícolas rurais até as bordas das cidades. Com seus sentidos aguçados e capacidade de aprender rapidamente, a raposa vermelha se tornou um dos carnívoros mais bem-sucedidos e amplamente distribuídos do mundo. A raposa vermelha é uma alimentadora oportunista, consumindo uma ampla gama de alimentos, desde pequenos mamíferos, aves e frutas, até restos humanos. Essa adaptabilidade lhe permitiu sobreviver em áreas onde outros predadores poderiam ter dificuldades. O pelo vermelho impressionante, os olhos afiados e a cauda volumosa tornam-na um animal bonito e icônico, mas é sua inteligência e engenhosidade que a tornam uma sobrevivente tão bem-sucedida. Como predadora e carniceira, a raposa vermelha enfrenta pouca concorrência em seu nicho. Ela usa sua astúcia para enganar predadores maiores e evitar perigos, frequentemente caçando à noite, quando a proteção da escuridão oferece segurança. Durante os meses mais frios, a raposa entra em um comportamento semelhante à hibernação,
conservando energia durante períodos de escassez de alimentos. Essa capacidade de se ajustar a condições e ambientes em mudança garantiu o sucesso contínuo da raposa vermelha na natureza. A raposa vermelha é um lembrete de que a sobrevivência nem sempre requer força ou domínio. Às vezes, a capacidade de se adaptar, mudar e pensar estrategicamente é o que garante o sucesso. Em um mundo cheio de desafios, a habilidade da raposa vermelha de navegar por obstáculos com engenhosidade é uma lição sobre a importância da flexibilidade e da inteligência diante da adversidade. A migração rápida da borboleta monarca. Embora muitos animais sejam conhecidos por sua incrível resistência e força, poucos podem se comparar à jornada extraordinária da borboleta monarca. Essas criaturas delicadas embarcam em uma das migrações mais impressionantes do reino animal, viajando milhares de quilômetros da América do Norte até o México durante o inverno. Ao longo do caminho, enfrentam inúmeros desafios, desde predadores até condições climáticas severas. Mas seu impulso instintivo mantém-nas no rumo certo. A migração da borboleta monarca é um feito extraordinário de navegação e resistência. A cada ano, milhões de borboletas fazem a jornada para o sul, seguindo um caminho herdado que foi transmitido por gerações. Elas viajam em grandes grupos, usando a posição do sol e as correntes de vento para se orientar. Ao longo do caminho, encontram perigos, como tempestades e predadores como aves, mas a determinação das borboletas garante que a maioria complete sua jornada. Ao chegar ao seu destino no México, as borboletas encontram refúgio nas florestas de alta altitude, onde se agrupam para se aquecer. Essa migração não é apenas uma tática de sobrevivência, é um fenômeno da natureza que continua a surpreender cientistas e observadores. A jornada da borboleta monarca é um belo lembrete da incrível força e resiliência da vida, até mesmo nas criaturas mais frágeis. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada selvagem. Se você gostou de explorar o incrível mundo dessas criaturas resilientes, não se esqueça de se inscrever no Pegadas Selvagens para mais histórias fascinantes do coração da natureza. Ative o ícone do sininho para nunca perder uma aventura. Até a próxima!